Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Bom, aula de Geografia Regional, início do caderno 7 de atividades. A gente não podia deixar de falar, sobre os impactos ambientais que vêm acontecendo na nossa região, e em outras áreas do Brasil, mais especificamente na região centro-oeste e também no Mato Grosso do Sul. Então, para esse caderno de atividades, a gente vai, então, trabalhar um pouco sobre essa questão dos impactos ambientais que ocorrem nos biomas da região centro-oeste. E, para começar, a primeira atividade, ela trata sobre o bioma do Cerrado. Vocês devem lembrar que o bioma do Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, É o principal bioma do Mato Grosso do Sul, seguido do Pantanal, e é um bioma extremamente importante. Sempre que vocês observarem, por exemplo, uma imagem com árvores tortuosas, casca dura, galhos mais secos, enfim, árvores que até suportam um ou outro incêndio, que não seja um incêndio muito agressivo, iniciado pelo homem. Esse tipo de vegetação a gente vai lembrar então do cerrado, que é um bioma extremamente importante pela sua fauna e pela sua flora. O bioma do cerrado ele abriga, inúmeras espécies de animais e de plantas que, de certa forma, é importantíssimo, para o meio ambiente, enfim. Então nós vamos começar trabalhando sobre o cerrado, os impactos ambientais que vêm ocorrendo nele, principalmente para o aumento das áreas agrícolas. Nós temos uma expressão que é chamada de aumento das fronteiras agrícolas. O que seria esse aumento das fronteiras agrícolas? São aquelas áreas destinadas à agricultura que chega um determinado momento que o dono daquela área, querendo aumentar a sua capacidade de produção, ele, para não investir em tecnologia, comprar mais adubos defensivos agrícolas que custam muito dinheiro, para poder fazer ali um trabalho desse solo, para continuar a fertilidade, ele acha mais interessante aumentar a sua área de produção. E quando ele aumenta a sua área de produção, a gente está falando em desmatamento. Então ele precisa aumentar, digamos assim, as cercas que cercam a fazenda, e aí ele precisa então invadir áreas dos biomas, e aí é onde temos então os impactos ambientais e o aumento da fronteira agrícola. Aquilo que estava dividindo ou limitando a área de determinadas fazendas, elas acabam sendo ampliadas. Uma vez isso acontecendo, a gente fala que houve então um aumento das fronteiras agrícolas. E isso não é legal. Nós sabemos que o Brasil ele tem uma grande parcela de áreas agricultáveis que nem sempre são utilizadas, e aí fazendeiros na ilegalidade acabam indo para áreas que têm ainda um solo fértil, porém precisa acontecer o desmatamento daquela área para que ele comece o plantio e a agricultura. E aí ele acaba abandonando outras áreas que ficam desapropriadas para o plantio, enfim. É algo que acontece cotidianamente no Brasil, esses crimes ambientais. Então, a primeira atividade, ela traz aqui uma imagem do bioma do Cerrado, aquela árvore que eu falei, muito comum. Eu vou deixar também, pausando aqui um pouquinho a explicação, eu vou deixar também um link de uma explicação que eu fiz. Eu gravei um vídeo indo numa região do Mato Grosso do Sul. Eu gravei um vídeo justamente porque eu me deparei com uma cena de uma fazenda, uma grande fazenda, com um sistema de irrigação grandíssimo, grandioso, e é um sistema altamente avançado, ele é controlado por GPS, então você não via ninguém trabalhando naquela fazenda por quilômetros e quilômetros. O sistema de irrigação ele ia e voltava sozinho. E era uma área que, em outra época que eu passei por ali, era uma área que tinha mata, tinha o bioma do Cerrado naquela região. Então ela já foi desmatada e deu lugar ali para uma outra fazenda. Ou aumento da fazenda que tinha ali próximo. Então observe a imagem, voltando agora para o nosso caderno, observe a imagem do bioma aqui do Cerrado e leia atentamente os enunciados e responda às próximas atividades. Bom, vale aquela informação, aquela orientação que os professores estão carecas de dizer. Às vezes, a resposta está na própria pergunta, então você tem que saber fazer ali a leitura da pergunta para chegar a uma resposta. Então, o Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, atrás apenas da Amazônia. Possui uma área original de aproximadamente 2 milhões de
quilômetros quadrados. Lembra, o Brasil ele tem mais ou menos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 9 milhões de quilômetros quadrados. E o bioma do Cerrado, olha só, ele tem ali, né, uma ocupação, uma área de aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados. Então, é bem grande, né, o bioma do Cerrado. E esse domínio florestal, podemos afirmar que, aí vem para vocês prestarem atenção. Eu vou jogar um vídeo agora, e aí eu acho que vai ajudar um pouquinho vocês a responder aqui essa primeira atividade. Vamos lá, vamos assistir juntinhos. Você já deve ter ouvido falar no Cerrado. Mas será que você conhece o Cerrado? Você sabia, por exemplo, que o Cerrado ocupa 1/4 do território brasileiro? São mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Mais de 2. Tanto que é a segunda maior formação natural de toda a América do Sul e a savana mais rica do mundo. Aqui estão 5% de todas as espécies do planeta e aqui ele falou um termo que é muito importante também. Então, o cerrado, ele pode ser chamado de savana, tá? Quando vocês ouviram o termo savana, muito utilizado lá na África, né, em outras regiões do planeta, a savana brasileira, digamos assim, é o cerrado. 30% da biodiversidade do Brasil. Então, 30% da biodiversidade do Brasil está nesse bioma. Olha a importância. Mais do que grande, ele tem uma importância como elo de ligação. O Cerrado é o bioma que se conecta com 4 dos 5 biomas brasileiros. Ele faz a ponte entre a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. Quando a gente olha no mapa, percebe o quanto é extensa a sua área e o quanto é intensa a sua importância. A gente percebe que se o Cerrado acabar, é como se quebrasse o elo que une todos esses ecossistemas. Poxa, então seria muito triste se o Cerrado acabasse, não é? Sim. Pois é, pode ficando bem triste então, porque o Cerrado praticamente já acabou. Olha que Metade triste. da sua vegetação original já foi eliminada. Menos de 3% da sua área está efetivamente protegida. Nossa. Talvez você não saiba, mas o Cerrado é considerado o berço das águas do Brasil. Só ele alimenta 3 gigantescos aquíferos subterrâneos e 6 das 8 grandes bacias hidrográficas brasileiras e mais todo o Pantanal. Olha só, então, das 8 bacias hidrográficas que nós temos no Brasil, o Cerrado alimenta 6. Então não vai achando que queimada, destruição, está matando um bichinho aqui e outro ali, que às vezes, né, a gente vê as pessoas usando esses termos, né? Matou ali, morreu um tatu. Não é isso, gente. É muito maior quando você não se preocupa com o bioma. O que afeta depois é algo muito maior que vai repercutir na nossa vida. O Cerrado é vital para a preservação da água no Brasil. Ele é como uma floresta invertida. A gente explica. Enquanto a Amazônia, por exemplo, tem árvores enormes com raízes pequenas, o Cerrado possui árvores menores com raízes muito grandes. O Cerrado funciona como uma grande esponja que absorve e distribui a água por toda a região. Toda essa água garante a sobrevivência de grande parte da população brasileira, seja para o uso humano, para a geração de energia ou para a produção de alimentos. Isso quer dizer que se a gente não conservar o Cerrado, uma espécie fica altamente ameaçada de extinção, a nossa espécie. Se a gente não ajudar a preservar o Cerrado, a gente pode terminar com fome, com sede e no escuro. Mas tem pessoas trabalhando para que isso não aconteça. E você pode ser uma delas usando apenas um dedo. Aí é que nós vamos, né, eles vão falar um pouquinho sobre as pessoas que ajudam, né, através das ONGs que protegem o Cerrado. Mas enfim, vocês perceberam a importância, né, do bioma do Cerrado para o Brasil e para a vida do brasileiro, do ser humano e das demais espécies. Então, qualquer coisa, voltem o vídeo, né, assistam novamente para poder responder aqui. Aí na parte 2 do exercício 1, da atividade 1, né, deixa eu voltar aqui, nós temos um texto, né, que fala sobre a ONG, né, que a gente ia ver ali no vídeo, né, mas para a gente não ficar muito tempo ali, a ONG alerta para a necessidade de conservação do Cerrado. Então a ONG WWF, que é aquela ali do vídeo, ela vai fazer um alerta e aí vocês devem, né, fazer a leitura então desse texto e buscar ali a resposta correta, né, para a atividade aqui, a parte 2 da atividade 1. Na atividade 2, agora a gente mudando um pouquinho do bioma, a gente vai ver uma imagem de satélite que mostra a fumaça causada pelos incêndios, né,
criminosos que estão acontecendo, que já estava um pouquinho maior, mas ainda acontecem no Pantanal, e aí você vai ver o deslocamento dessa fumaça indo para outras áreas do Brasil. De tão forte que foi o incêndio na região do Pantanal, acabou então levando as fumaças para outras áreas do Brasil, chegando até mesmo na região sul do Brasil. Então vocês vão observar essa imagem, e aí vem um texto aqui complementando, né, sobre o Pantanal, e depois as perguntas em cima da reportagem e da observação que vocês devem fazer da imagem de satélite. Então, qual é o bioma retratado na reportagem? Fácil, né? Quais estados do Brasil esse bioma é encontrado? Então, quais estados do Brasil, isso a gente já trabalhou, né? Então, você deve colocar que o Pantanal, né, ele é encontrado em tal estado e tal estado. Então, vocês devem colocar ali. Quais são as principais consequências causadas pelas grandes queimadas florestais? Então, faça uma resposta bem completa, tá? Não coloque ali, é a morte de alguns animais. Não é isso, pessoal. A gente sabe que é muito pior aí as consequências que os incêndios vêm causando, não só no Pantanal, no Cerrado também, mas na Amazônia e outras áreas do Brasil. A gente viu no vídeo lá as consequências que acontecem quando um bioma não é cuidado, né? Então, coloque uma resposta um pouco mais completa. Na sua opinião, o que poderia ser feito para diminuir o número de crimes ambientais, como descrito na reportagem? Aí é pessoal, mas também coloca uma resposta mais completa. E a letra E, as consequências das queimadas florestais ficam apenas nas áreas onde esses crimes acontecem? Então a gente já está acabando de ver aqui o mapa, né, uma imagem de satélite, mostrando isso, né, que a fumaça do incêndio, por exemplo, lá do Pantanal, lá na região centro-oeste, ela acabou sendo deslocada lá para a região sul, levando então intoxicação, poeira, enfim, afetando a vida das pessoas também que têm alergia, e etc, etc. Mas não é só isso também, né? Há outras consequências aí que não são apenas locais, elas acabam atingindo outras áreas. Então aí você justifica com base na imagem da reportagem. Beleza? Para isso, para hoje é isso. E aí na aula de sábado, né, que é reposição, na nossa aula de sábado agora não é com o 7º ano, é com o 8º e o 6º, então esquece. Então para hoje atividade 1 e 2, aí na próxima aula, assim, na semana que vem, eu venho com a correção. Beleza? Então boa aula para vocês e até mais, pessoal.